Boa noite a todos. Antes de iniciar os trabalhos, eu pediria aos presentes se concentrassem mais ao meio, que as pessoas vão chegando para elas ocuparem as laterais. Vocês que chegaram antes, ocuparem mais os lugares do meio. Um pedido foi feito para a organização do evento. Bem, então, muito bem-vindos à nossa Semana Espírita. Comemoramos 49 anos da Sociedade Espírita Henrique Vasconcelos, comemoramos através da nossa Semana Espírita. Uma semana de estudos, uma semana de conscientização, para que a gente possa aproveitar de hoje até domingo cada estudo, cada ensinamento, cada oportunidade de aprendizado, que as pessoas que virão aqui, estão aqui espontaneamente, que aceitaram o convite da casa para apresentar o tema Bem-aventuranças, o Código Divino, que a gente possa aproveitar essas oportunidades para repensar a nossa vida, repensar a nossa reencarnação, avaliar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, em cada instante da nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui, nós que aqui estamos e nos propomos uma vida diferente, uma vida melhor, uma busca pela felicidade através da doutrina espírita, a gente possa aproveitar essa semana. Muito bem-vindos, trabalhadores, frequentadores já assíduos, aqueles que pela primeira vez estão na casa, muito bem-vindos, que a gente possa ter uma semana de muito estudo, de confraternização também, de muita felicidade no coração pela oportunidade que Deus nos dá. Então, nesse momento, antes de apresentar o primeiro estudo da semana, a gente vai fazer uma prece, fecharmos os olhos, nos concentrarmos, a gente possa levar o pensamento ao mais alto, pedir a autorização do Mestre Jesus para que possamos iniciar, Senhor, a nossa semana espírita, que possamos, como dissemos, nos conscientizar da nossa vida, da responsabilidade, dos compromissos que temos com ela. Pedimos o auxílio da espiritualidade, que ela possa atender a cada um dentro de sua necessidade, dentro daquilo que cada um veio buscar, dentro dos seus objetivos de vida, de reencarnação. Agradecemos o trabalho dessa espiritualidade, que sempre nos ampara, nos protege, tem carinho, cuidado conosco a cada instante. Possamos retribuir com ações para a nossa vida, para a nossa própria reencarnação. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade e damos como uma bênção a Semana Espírita na Sociedade Espírita Henrique Vasconcelos. Que assim seja. Que assim seja. Então, como o primeiro estudo da semana, nós temos o Sr. Jacques Inácio de Assis, que vem trazer para nós bem-aventurados os pobres de espírito. Por favor, passa a palavra a ele. Em nossos corações. Para nós é uma alegria enorme estar aqui com os irmãos para falar deste mestre que nos ilumina e que nos dá força para enfrentar as dificuldades existentes em nossas vidas. Queremos lembrar os irmãos que nós participamos da Casa Espírita Vinha de Luz. Está sediada em Justinópolis, ali divisa com Belo Horizonte, na Avenida Gávea 493. Nós temos a incumbência de estudarmos juntos esta passagem do Evangelho que nos clareia a nossa condição de espíritos imortais que somos e nos dá uma dimensão da caminhada que temos daqui para frente. Lembramos que nós vamos estar bem pautados dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Evangelho de Jesus e também do Livro dos Espíritos, tendo Emmanuel como roteirista para nós, para que assim possamos
julgo estudar. Bom, está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, ou é para eles o reino dos céus. Nós precisamos entender bem o significado do que vem a ser pobre de espírito. E nós buscamos Emmanuel como orientador para nós, para nos iluminar nessa parte. Lembrando que nós, primeiramente, temos que entender que todos nós, indistintamente, somos espíritos imortais. Temos a primeira convicção que temos que ter é essa, que somos espíritos imortais. Se nós buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, lá fala o seguinte, interessante para a gente entender esse aspecto, que lá fala para nós que a chama lei de amor. Ele fala lá para nós uma parte que nós estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Isso para nós dá para a gente entender a dimensão nossa. Nós, da condição humana, estamos trabalhando a razão. E após a gente conseguirmos trabalhar a razão, nós chegaremos à intuição. Então, o passo seguinte é a intuição. Então, nós podemos nos colocar dentro dessa dimensão humana. Podemos dividir a humanidade em 4 níveis de consciência. Nós vamos pôr aqui para a gente começar a entender esses aspectos, para a gente chegar lá no ponto de espírito que a gente quer chegar. Então, nós, como humanidade, trabalhar essa razão, isso aqui é razão, vou colocar o trabalho que nós temos, a razão. Então, nesse nível de razão, o espírito vai trabalhar em 4 níveis de consciência. 1, 2, 3, 4. Vai trabalhar 4 níveis de consciência. Se lá nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que nós estamos muito mais perto do ponto de partida, daqui para trás é o instinto, tá? Daqui para trás. Então, se nós estamos trabalhando a razão, quando Jesus, e nós precisamos de entender Jesus também, para a gente entender isso aqui. Porque Jesus, para nós, é difícil até definir Jesus. Porque Jesus é um espírito, segundo Emmanuel, que a sua evolução se perde nas poeiras dos sóis. Ou seja, Sol como nosso existiu, deixou de existir, tornou outro Sol existir, deixou de existir, e Jesus já era Jesus. Então, para a gente entender a grandeza desse Espírito. Então, Jesus, ele está milênios, luz à nossa frente. Mas como ele é responsável por todos nós e conhece cada um de nós, é muito interessante isso. Jesus nos conhece, cada um de nós, podemos ter toda a certeza disso. Ele então nos comprometeu lá atrás, bem antes da Terra existir, ele comprometeu com esse grupo de espíritos, de conduzi-los. Por isso que todos nós somos ovelhas, algumas ainda desgarradas, mas a gente está tentando aproximar de Jesus, à medida do possível. Cada um de nós temos nos esforçado, cada um de nós temos trabalhado no nosso cantinho, padecer do nosso cantinho, nós estamos trabalhando, sem pressa, e um dia nós vamos chegar. Podemos ter toda a convicção disso, que um dia nós vamos chegar. Mas, como nós estamos trabalhando
espírito, nós vamos entender esse estágio que nós estamos atravessando. Então Jesus, para nós entendermos, tudo isso que nós vamos passar e já passamos, ele já passou isso há milênios e há milênios e há milênios atrás. Quando ele estava estagiando o estágio que nós estamos. E a coisa interessante, então o que Jesus representa para cada um de nós? Isso nós temos que, primeira coisa, fazer. Porque Jesus, quando ele traz o Evangelho para o Espírito, na condição humana, na vestimenta humana. Então, quando Jesus dirige a nós, ele está dirigindo ao nosso Espírito. Então, o Evangelho, para a gente entender o Evangelho, nós temos que começar a pensar com o Espírito. É nesse sentido que nós temos que nos esforçar. E interessante que Emmanuel fala o seguinte, que nós precisamos de duas coisas para entender o Evangelho, que é a simplicidade e a humildade. Então não precisamos ficar buscando livros, mais livros, não. O Evangelho, para ser entendido, segundo Emmanuel, requer isso, simplicidade e humildade. E à medida que nós buscarmos o Evangelho, nós temos que nos colocarmos dentro do texto e do contexto e trazer aquilo para o meu dia a dia. Porque o Evangelho, ele foi escrito para mim, não foi para vocês. É assim que tem que pensar. Foi escrito para mim. Com o objetivo da minha transformação como espírito que sou. Então, para mim entender isso, eu tenho que começar a entender isso que a gente quer colocar aqui. Se nós, como humanidade, vamos trabalhar 4 níveis de consciência, o primeiro nível de consciência, nós chamamos de, Jonas de Anjos chama de consciência primária. Então, é primária. São coisas interessantes que nós vamos trabalhar. O indivíduo que vive nessa faixa, nesse nível de consciência, é um indivíduo que a gente costuma dizer o seguinte, que ele pensa daqui para baixo. São as necessidades fisiológicas, são os interesses materiais, a sua visão é uma visão horizontal. Ele, se fala em Deus para ele, Deus para ele é o dinheiro no bolso, é a riqueza, é a fama, é o poder. Ele está sentado em cima disso. Ele não consegue enxergar outra coisa. O pobre para ele não serve. E se ele é pobre, ele é aquele pobre também que não quer fazer nada. É revoltado contra o Criador, que vive pobre. Então, para a gente entender que nesse nível de consciência é a maioria de nós ainda que estamos estagiando nesse nível de consciência. Nesse nível de consciência, o indivíduo não pensa em religião. Ele é muito materialista. Ele vive em função das questões materiais. É muito orgulhoso, ambicioso. Os interesses dele estão estritamente ligados às questões materiais. O segundo nível de consciência é um nível de consciência que Jonas de Anjos coloca, uma consciência desperta. Então é consciência desperta. Essa consciência desperta, ela está, segundo Jonas de Anjos fala, que ela está dividida em 2 níveis, subníveis, que é um nível de consciência semi-desperta e o outro nível de consciência muito desperta. É quando o indivíduo já começa a pensar alguma coisa. Opa, existe alguma coisa. Não é só o corpo, tem alguma coisa. Mas ainda ele busca a religiosidade no campo exterior. É pagar a promessa, é pedir o padre, é pedir o espírita, é tentar transferir as suas dificuldades, os seus sofrimentos, para terceiros.
Então é um indivíduo que começa a perceber o lado que existe alguma coisa além do corpo, mas ele acha que isso é patricia, são para os religiosos. Esse é um nível de consciência sem desperto. Já o desperto, segundo nós nos coloca, ela fala que já são aqueles indivíduos que já começam a perceber que precisa fazer uma prece, que precisa buscar a religiosidade. Então começa a entender a existência de Deus. Ele que começa a entender que Deus existe. E aí nós precisamos entender que a maioria de nós, podemos dizer, da humanidade, para nós aqui é a humanidade, estamos ainda nesses dois níveis de consciência. Pode falar. Aquilo colocado no morto seria sendo Está mais ou menos isso aí. Ele nunca é culpado. Sempre as dificuldades que existem na vida dele, é a esposa que é culpada, é o filho, as pessoas que estão à sua volta, é que é culpado. Então, mas, ele já está começando a descobrir a questão da espiritualidade. E é difícil, às vezes, o indivíduo ficar nesse nível por muito tempo. Porque aqui, ele já começa a se sentir muito incomodado. Aqui não. Aqui ele se acomoda. Mas aqui já começa a se sentir meio incomodado com as situações. Mas, quando lá no Evangelho fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, vocês estão começando a perceber que esse indivíduo aqui, ele se sente rico. Na condição primária aqui, nível conceito, ele se sente realizado com as questões materiais. Por quê? O orgulho impede. A vaidade, a ambição, impede. Então, quando Jesus fala lá no Evangelho, bem-aventurado, os que são pobres de espírito, ele está dizendo para nós mais ou menos assim. Se nós imaginar o que nós temos pela frente para adquirir, é muita coisa. Você imagina, nós hoje estamos num corpo físico, muito restrito, muito limitado. Imagina quando nós fomos um espírito na condição de Jesus. Quantos milênios e milênios talvez não vai gastar para a gente chegar lá? Então, se me comparando a ele, eu sou um pobre. Não tem nada. Eu sou, igual o Chico falava, um zero à esquerda. Porque tem expressão que quando você começa a ver o tamanho do universo, a incomensurabilidade de tudo, você começa a ver a sua insignificância. E aí é interessante que Emmanuel coloca uma questão que é muito interessante. Eu trouxe escrita para não ter. Ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim para nós, que o reino de Deus, que ele fala, bem-aventurado os pobres, porque Deus é o reino de Deus. Mas Emmanuel fala uma coisa para nós, que ele fala assim, que o reino de Deus está dentro de cada um. Ele fala assim, o reino de Deus é todos os universos, visível e invisível. O reino de Deus é todos os universos, visível e invisível. Então nós estamos vendo um universo, nós estamos vendo, mas existe outros universos, como o Emmanuel fala, visível e invisível aos nossos olhos. E é interessante que ele fala mais. E aí ele fala que o reino
céu, o reino dos céus, está dentro de nós. Se o reino dos céus está dentro de cada um de nós, o que nos falta? Tomar posse desse reino. Ou não? O que vocês acham? Nós temos que tomar posse desse reino que está dentro de nós. Mas para tomar posse desse reino, o que nós temos que fazer? Buscar, né? Vamos buscar. O quê? Quero ouvir, quero que todo mundo participar. Nós vamos trabalhar. Vamos com o ensinamento de Jesus? Eu gosto muito de Jesus. Ensina. Estão lembrados daquela passagem do jovem rico? Quem está lembrado? Que ele chega para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, ou o reino dos céus? O que Jesus fala para ele? Segue a lei. Segue a lei. Aí eu falo assim, ó, mas eu faço quando eu era jovem, menino, lá, eu já seguia essa lei. Aí Jesus fala para ele: olha, se tu quer ser perfeito, então, vai, vende tudo que você tem. Depois que você tem, você pega, dá aos pobres. Depois que você deu aos pobres, aí a tarefa é difícil. Renuncia a si mesmo. Toma a tua cruz e siga. Então você vê que aí ele traça para nós um roteiro. O que é que nós temos para vender? Em grande quantidade. Precisamos vender. O que é? Orgulho, vaidade, presunção. Aí é jogar. Tem que vender isso. A praça está cheia de gente para comprar. Todo dia ao levantar, nós saímos do mercado para vender e para comprar. Ou não? Nós estamos verticalizando com aquela grupo de pessoas que está à nossa volta. E aí, como que eu vou vender o orgulho? O que eu tenho que trabalhar em mim? A humildade, a caridade, é suportar mais a minha esposa, é suportar mais a minha sogra, os meus filhos, as pessoas da minha volta, aqueles que trabalham comigo. A maneira que eu tenho para vender o orgulho, a vaidade, é eu tentando ser mais humilde, mais compreensível. Então é a maneira que eu tenho para vender. Ser mais tolerante, mais paciente. Isto é a maneira que nós temos que vender. Mas às vezes, aquele que está comprando da nossa volta é credor nosso. Ah, mas não desse jeito. Às vezes se muito leva. Ah, não suporto mais esse fulano, não suporto mais isso. Mas é ele que está comprando. Alguém está comprando e você está vendendo. É um trabalho difícil. Porque nós temos que trabalhar em nós coisas que a gente não tem pouco, que é orgulho, vaidade, presunção. Temos que trabalhar isso. Vender tudo que tem. Depois que você destituiu o orgulho, da vaidade, da presunção, etc. O que é que nós passamos a ter? As virtudes. Então, se a gente tem virtude, nós temos que então dar aos pobres, aqueles que não têm. É que Chico faz, que Divaldo faz, que Maria Teresa faz, eles dão de si mesmo. Então, esses dão por inteiro, entreguem-se. E é o que o Emmanuel fala, só para a gente entender aí, a gente está falando. Aí o Emmanuel fala algo interessante, ele fala assim: o reino dos céus está na vida íntima, no desabrochar de nossas potências,
todos nós temos muitas potências dentro de nós, que tem que ser desenvolvidas. As pernas, ou as pernas para caminhar, para fazer o bem, as mãos para obrar no bem, a inteligência, uma potência, a visão, uma potência. Nós temos várias potências que precisam ser desenvolvidas em prol do semelhante, em prol do outro. Então, para a gente ver que aonde é que nós vamos começar, a gente viu que nesse estágio aqui, mas vamos entrar no terceiro estágio, que está começando a falar dele agora, que é o conhecimento de si mesmo. O conhecer a si mesmo. Nós temos que voltar para dentro de nós, nos conhecer profundamente. Nós não podemos mais fazer o que nós fazíamos aqui atrás. Levanta sem direção, sem rumo, sem fazer pressa, numa pressa, correndo atrás de quê, não sei para quê, corre atrás daqui, corre dali. Nada, não, chega disso, chega. Nós temos que começar a refletirmos mais. Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo essa situação com fulano, com Beltrano? Por que a minha vida se encontra desse jeito? O que está errado comigo, meu Deus? Eu faço tudo para dar certo e está errado. Às vezes chora, não quer aquilo, né? Às vezes é uma decepção amorosa, às vezes é o lado financeiro que vai lá embaixo, cada hora é uma coisa que acontece, e, meu Deus, eu não sei o que está fazendo, o que está acontecendo comigo. Eu vou almoçar, como demais, tem hora que eu como de menos, quer dizer, estou desequilibrado. A hora que vai falar, fala demais, tem hora que fala de menos, e assim às vezes a gente vai percebendo, é o conhecer assim. E é o que o Emmanuel começa a falar aqui, ele começa a dizer isso para nós. Aí ele fala assim, as nossas potências, de nossas faculdades e de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras nossas. Então você vê que nós precisamos começar a entender que precisamos prepararmos melhor, direcionarmos melhor as nossas vidas, planejarmos melhor. Você quer ver como que Jesus explica isso? Está no Evangelho. Está tudo no Evangelho. Jesus, em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, fala assim: não cuideis que eu vim trazer sobre a terra a paz. Não, eu vim trazer espada. Fala assim. Não cuideis que eu vim trazer sobre a terra a paz. Mas é espada. Vamos entender isso? Onde está essa terra? E a espada? A espada seria a luta contra as nossas imperfeições? A espada é a cruz. É o Evangelho de Jesus. É o conhecimento superior que temos que lançar a mão dele e começar a lutar contra as nossas imperfeições. E ele fala mais no 35, ele fala assim, ó: eu vim separar o homem de seu pai. Olha lá. Eu vim separar o homem de seu pai. Quem que é o pai desse homem aqui? É esse homem aqui. Então, quando eu olho para trás, e o que Jesus fala mais? Lá em João, capítulo
44. Fala assim: vós inculpai o diabo. Vós inculpai o diabo. Olha o diabo aqui, ó. Olha o orgulhoso aqui. Eu, em nome do dinheiro, em nome da fama, matei, prejudiquei, preciso de outro. Diabo. Então Jesus passa a ser para nós um valor maior, que cada um passa a ter na consciência para separar. Eu vim separar. Eu venho separar esse homem aqui desse homem aqui. Onde está esse homem aqui? Está aqui. Vivia lá atrás. Corrupto. Tudo que vocês podem imaginar de coisa errada, eu já fiz. Podem ter certeza disso. Tem coisas que eu sinto escandalizado, porque aquilo me incomoda, porque eu já fiz. Pior. Ninguém aqui é santo. Aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. Então, a doutrina espírita vem para nos educar. E aí, quando Jesus fala para nós, que ele veio separar o homem de seu pai, nesse sentido, ele veio separar esse homem aqui. O que a gente está aqui tentando? Melhorar, crescer, deixar de ser ranzinha como a gente era, ser difícil como a gente era, ser uma pessoa melhor. Então, com os conhecimentos que o Evangelho nos propicia, é possível eu separar desse passado. Aonde Jesus está em nós? Emmanuel coloca para nós. Emmanuel fala assim para nós, que Jesus moreja no nosso superconsciente. Jesus é só uma proposta, por enquanto, para cada um de nós. Ele moreja. Então, na nossa casa mental, ele está na parte superior